Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e eu quero dizer a vocês que é possível a gente ter esperanças de um Brasil melhor. É possível a gente ter uma visão otimista, por incrível que pareça, não se assuste. Eu sei que você que está aqui no nosso portal, você que se conecta conosco por alguma razão, você quando olha para os lados, você vê uma gente que está muito alienada, gente que está apaixonada, gente que acha que o presidente da República está colocando o nosso país em algum rumo. E aí você fica desesperado. Quando você vê algumas manchetes de jornal dizendo que o presidente está aumentando a sua aprovação, aí você fica assim achando que não tem muito o que a gente fazer. Pois é aí que você se engana. É aí que nós temos que fazer mais coisas ainda para quebrar esse muro, derrubar esse muro da ignorância, do desconhecimento e da despolitização. Nós temos coisas muito importantes para fazer e eu te convido você a ajudar, inclusive, espaços como o nosso aqui a ficarem ainda maior. Antes que eu me esqueça, dê o like também, eu sempre esqueço de pedir isso, né? E é muito importante para a gente amplificar ainda esse tipo de abordagem que a gente faz. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Gente, nos Estados Unidos, daqui a 72 dias, 71, 72 dias, haverá as eleições nos Estados Unidos. Eu assisti o pronunciamento do Barack Obama na convenção do Partido Democrata. E ele falou coisas muito interessantes que se aplicam às coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. O Barack Obama, por mais que ele seja um homem com a percepção progressista da humanidade, ele é um negro, um homem que chegou com uma visão muito transformadora em muitos fundamentos para a política norte-americana, ele ficou amarrado dentro de uma estrutura jurídica, uma estrutura de poder nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuaram a ser uma nação imperialista, cada vez mais cuidando dos seus interesses geopolíticos e os interesses econômicos das suas grandes corporações. Mas ele fez coisas muito positivas. Sobretudo, um legado civilizatório no discurso político do dia a dia. Só que isso, com a eleição de Donald Trump, foi muito abalado, foi muito desgastado. E agora eles estão voltando novamente para chamar a atenção do povo americano. E esse chamamento de atenção ao povo americano serve também como um prenúncio do chamamento de atenção que a gente deve fazer em relação ao povo brasileiro. O Obama, nesse discurso, eu fiz aqui algumas anotações e eu vou colocar na íntegra o discurso dele por escrito, na descrição do nosso vídeo. Você vai lá embaixo, você clica, não é tão longo, é um discurso interessante, dá pra gente absorver coisas muito importantes ali. Mas o Obama, no discurso dele, ele primeiro fez na Filadélfia esse papo, essa apresentação do discurso dele, que foi onde foi assinada a Constituição norte-americana. E ele diz como o processo civilizatório nos Estados Unidos tem avançado a duras penas. A Constituição foi criada, mas essa Constituição que foi criada mais de 200 anos atrás excluía negros, excluía as mulheres de direitos políticos e de direitos sociais. Isso tudo foi conquistado com muita luta. E ele nos mostra também, ele chamou a atenção que no dia que Barack Obama nasceu, era o dia que um líder negro norte-americano, Joe Lewis, estava sendo preso justamente por lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ele comenta que no encontro que ele teve com esse ativista negro, ele disse que ele nunca pensou que entraria um dia na Casa Branca e encontraria um cidadão negro que poderia ter sido o seu neto. Então, isso é sinal de como as coisas que a gente faz hoje, elas acabam deixando um legado mais à frente que a gente às vezes nem percebe o quão importantes eles são. E nós temos aqui esse trabalho para fazer aqui no nosso país também. O Barack Obama, em determinado momento do discurso dele, ele nos mostra que como a alienação, como você tem envolvimento político apenas pela emoção, você não entender a política, você não entender de políticas econômicas, de políticas públicas, ou você não se importar com isso, como isso é uma arapuca. O cidadão vota pela emoção, por alguém que está fazendo um discurso superficial, e aí depois esse indivíduo, quando está no poder, ele só age a favor de grupos empresariais, de grupos pequenos, de grupos que cada vez mais se encastelam no poder e se locupletam do poder, e o povo vai ficando cada vez mais esquecido.
Esse povo acaba ficando frustrado porque acreditou nesses personagens e não viu melhora alguma na sua vida. E aí passam a desacreditar mais ainda da política. Então, Obama, no discurso, ele chama a atenção de como a democracia nos Estados Unidos, dentro desse tipo de círculo vicioso, fica ameaçada. E aqui no Brasil a gente vivencia coisa muito parecida, né? Porque grande parcela do povo brasileiro que não entende as políticas que esse governo está tocando, acaba por lá na frente ficar descrente desse tipo de mecanismo democrático e acaba dando espaço a aventureiros que pensam no autoritarismo. Aqui no Brasil nós não temos um governo, nós temos um ajuntado de esquemas. Esse ajuntado de esquemas favorecem grupos muito específicos. E o presidente da República, ele está ali simplesmente para garantir a manutenção do seu esquema particular. O seu esquema ligado aos militares, a milícias, a grupos ilícitos que são apontados aí por várias investigações, várias instituições, o Ministério Público, como instituições ou grupos ligados ao poder aqui no Brasil. Então nós temos no presidente ali como uma engrenagem que funciona favoravelmente ao esquema das empresas transnacionais que querem se abocanhar, ou querem abocanhar, melhor dizendo, né? A riqueza nacional, os serviços públicos que podem gerar tarifas para essa gente toda, para esses organismos, esquemas que visam pegar nossa infraestrutura, que visam pegar as nossas reservas minerais, que visam cuidar das questões do agrobusiness, que visam cada vez mais favorecer grupos ligados ao garimpo, à invasão de terras, à destruição das nossas matas, enfim. São vários esquemas que estão conectados e tem um presidente ali que é omisso em qualquer tipo de política governamental. Nós não temos um governo preocupado com um futuro do nosso país, com um planejamento do nosso país. Nós temos, então, todos esses esquemas, cada um tentando se locupletar como pode. E a gente vai vendo, né, os grandes meios de comunicação também defendendo seus próprios esquemas. Eu sempre apresento aqui alguma coisa do Globo e da Folha de São Paulo, que são jornais que eu sou assinante. Mas eu leio também o Diário de Pernambuco, o Estado de Minas, o Estado de São Paulo, Zero Hora. São todos jornais que defendem as mesmas pautas econômicas. Eles atacam ou criticam o governo Bolsonaro nas suas pautas morais, mas eles são unânimes em defender a política econômica de Paulo Guedes, que não é de Paulo Guedes. A política econômica no Brasil é do Fundo Monetário Internacional e isso não é história da carochinha, gente. O Fundo Monetário Internacional é uma instituição financeira que visa lucro no final da história. Não tem essa de dar dinheiro de graça. É dinheiro que vai, mas dinheiro tem que voltar bem remunerado. E o Fundo Monetário Internacional é uma instituição sem escrúpulos. Tanto é que investiu ou deu muito dinheiro para ditaduras no mundo inteiro sem se importar com o povo desses países. Ditaduras que acabam contratando empresas de que lugares? Dos Estados Unidos e da Europa. Então, é um círculo que vai se retroalimentando independentemente do bem-estar de povo de algum país. E aqui no Brasil, o Fundo Monetário Internacional, através de Paulo Guedes, tem um pau-mandado, no português claro, é essa expressão, que está aplicando toda essa agenda dos interesses internacionais, interesses transnacionais, contra o povo brasileiro. Então, a gente vai vendo todo tipo de situação. Na terça-feira que vem agora, em agosto, o Paulo Guedes está querendo lançar um programa, né, que ele está dando nome em inglês aqui, de Big Bang Day, coisa de pessoas servis, né, aos interesses estrangeiros. E ele vai fazer um programa aqui do Renda Brasil, que vai retirar dinheiro de pobre para dar para pobre. Vai tirar dinheiro de pescador, abono salarial, para vitaminar o Renda Brasil, que está atingindo quase 20 milhões de brasileiros, ou 20 milhões de famílias, né? Esse é um programa que também tem uma natureza liberal, porque ele visa aplacar algumas camadas da sociedade para que elas não se manifestem, não se insurjam politicamente, e isso, infelizmente, no Brasil cresce a cada ciclo governamental. Lá no Fernando Henrique Cardoso começou com 4 milhões, chegou no Lula, passou para 8, passou para 12, para 14 e agora
com o Bolsonaro está se pretendendo chegar a 20 milhões de famílias. Evidentemente, isso vai ter um peso eleitoral, mas essas pessoas vão continuar ainda na sua condição de ignorância educacional, de analfabetismo em muitos casos, e de nenhum tipo de perspectiva de crescimento enquanto cidadão, enquanto um ser que atua com dignidade na nossa sociedade, né? E aí também tem a proposta de pacto federativo, um programa de privatizações, tudo isso do Fundo Monetário Internacional, programas do Fundo Monetário Internacional. Reforma administrativa que vai tirar direitos de servidores públicos, vai enxugar a máquina do Estado, tudo isso para diminuir o máximo o Estado para que as empresas privadas se abocanhem, né, esses serviços. Marcos regulatórios de água, saneamento básico, energia elétrica, gás, petróleo, tudo isso para liberar geral para esses grupos todos conseguirem se locupletar no nosso país. E aí você vai vendo esse tipo de notícia aqui da Folha de São Paulo, que mostra que a pandemia dá fôlego a Bolsonaro já de olho em 2022. Gente, isso é muito prematuro. Como eu disse a vocês, pesquisa é fotografia e política é filme. Muita coisa vai acontecer daqui até lá. O governo não tem dinheiro para sustentar esses programas até lá. Então vai competir a gente, está cada vez mais mostrando para todas as pessoas que a gente pode que o nosso país não tem governo, não tem projeto. É um emaranhado de esquemas favorecendo cada vez mais grupos que se locupletam, inclusive em crises como a nossa. Os jornais vão fazer muitas avaliações, vão continuar dizendo aqui do Bolsonaro, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, mas a revolução do ódio, ela está terminando. Nos Estados Unidos, essas eleições de Joe Biden podem ser determinantes para a gente começar a mudar esse foco, começar a confrontar todas essas ondas obscurantistas, esses discursos totalmente doidos que tem na internet, os discursos das pessoas que estão ao nosso redor, que acreditam no mito, mas elas não acreditam na política, elas não acreditam nas instituições, como Barack Obama está advertindo lá nos Estados Unidos. Isso está custando muitas mortes lá por conta da pandemia, mas está causando o mesmo tipo de morte aqui no nosso país. E se eles conseguirem virar essa chave nos Estados Unidos, isso vai dar muito combustível para pessoas como eu e como você também ajudarmos a virar essa chave aqui no nosso país. Quem sabe, por conta de estarmos vivendo situações tão radicalmente tristes, tão anticivilizatórias, tão irracionais, tão obscurantistas, que isso sirva como uma grande ferramenta para a gente também virar essa chave de uma forma muito mais radical, de uma forma muito mais positiva e otimista do que os americanos conseguirão fazer lá no país deles. Então, gente, vamos ter esperanças, vamos ficar de olho nessas eleições. De fato, é um debate entre civilização e anticivilização, entre a crença nos instrumentos democráticos ou nos instrumentos antidemocráticos, enfim. Vou colocar o discurso de Obama, vale a pena vocês lerem. Um grande abraço, gente, até o nosso próximo encontro. Um bom domingo para vocês. Tchau.